nossos amigos aí, Marx e Engels. Seria bom ver mais menções a esses dois entre os espíritas. Faz todo sentido. Vou mostrar aqui. Na verdade, muita gente que vai falar do Marx, do Engels, em relação com o espiritismo, tenta salientar divergências, diferenças, oposições. Não farei isso. Mostrarei ligações, tá? De modo que é possível perfeitamente associar o pensamento espírita ao marxismo. Claro, diferenças tem, mas não são diferenças que cheguem a se tornar contraditórias. Basta vocês verem como é que esses dois pensam a sociedade. Eu vou resumir para vocês a teoria marxista. Fiz aqui um breve esquema de tópicos, vou falar disso bem rapidinho aqui. Primeiramente, chamamos a teoria de Marx, não é ele que chama, de materialismo histórico ou científico. Tá? Aí nisso já tem espírita que se arrepia. Ai, materialismo. Não, pera lá, calma. É materialismo metodológico, gente. Quando Marx é classificado ou categorizado como materialista, por quê? É em oposição ao pensador anterior no qual ele se baseou, Hegel, que era um idealista. Como se nós pensássemos tudo planejando antes para acontecer depois, ou tivesse uma razão que utiliza a nossa para tudo acontecer. Não. As condições materiais da vida, ou seja, o que precisamos para viver, como produzimos isso, como colhemos isso da natureza e distribuímos, é que determina o nosso modo de vida. Isso quer dizer materialismo, ou seja, condições materiais são essenciais para guiar a história. Isso está também na filosofia espírita. Isso é demonstrado por Ney Lobo. Ney Lobo, autor espírita, que escreveu A Filosofia Social Espírita, publicado pela FEB. Ele mostra que tem textos em que o próprio Kardec confirma que a exploração do homem pelo homem, as condições materiais, né, de produção, que as pessoas precisam para viver, suas privações, determinam lutas e mudanças na sociedade. Então, esse materialismo é metodológico, gente. Você rejeita a física, a microbiologia, a neurociência, porque elas não são espiritualistas? Não, são outras ciências. É bom que se saiba que o pensamento marxista propõe um olhar científico da história, sociológico. É um materialismo metodológico, não é aquele materialismo duro, criticado por Flammarion ou Delany, daqueles cientistas como Buchner, Moleschott, que realmente diziam que tudo está no cérebro e nada mais existe. Não. Aqui é apenas porque a ciência tem que fazer recorte da realidade, simples assim. Tá? Então não é para se assustar com a palavra materialismo, pelo amor de Deus. Quem explica muito bem isso também é esse nosso amigo aqui, Herculano Pires, no livro Os Filósofos. Tem um capítulo sobre Marx aqui. Tá? Recomendo. Ele diz que em cada sistema, ou modo de produção, existe uma infraestrutura e uma superestrutura. A infraestrutura é a base econômica, como a sociedade vive. É escravo que produz, é um servo que produz e um senhor que explora, é um operário que produz e um patrão que explora. Como é que é, né? Isso é a infraestrutura. E daí deriva toda a mentalidade, a moral, a religião, as leis. Tá? Acaba que tudo isso vem a reboque do modo de produção. E aí vem logo ideias que brotam para sustentar aquilo. Exemplo, na Idade Média, você tinha feudalismo. Senhor e servo. A religião, naquele tempo, dizia: Deus é que colocou o servo como servo e o senhor como senhor. Ou seja, isso justifica o modelo. Aí você, que é servo, vai contra a vontade de Deus? Não, né? Então você acaba se submetendo. A mesma coisa a mentalidade capitalista. Quando o capitalismo chega, após muitas revoltas e lutas de classes, você vai ter a instauração de uma nova mentalidade. Então, a superestrutura é toda a produção imaterial, a produção conceitual, espiritual, cultural, tá? Disso nós temos, então, uma luta nas classes. Dentro de cada modelo econômico até hoje, você teve sempre o dominante e o dominado. Economicamente. O dono de pessoas, no caso o escravocrata.
o dono de terra, com o servo ali, que era explorado. Agora o dono de meio de produção, fábrica no capitalismo, com o patrão, o dono também, tirando a parte deles, a mais-valia deles, né? A luta de classe, gente, é um conceito mais confundido, lamentavelmente. Porque as pessoas pegam a palavra luta e acham que quer dizer pancadaria. Não, não é isso. Luta de classes é apenas divergência, antagonismo de interesses. E é cotidiana. Você quer ver a luta de classes? Vou dar um exemplo. Você está no trabalho, pede um aumento para o seu chefe. Na hora você vai ver a luta de classe. É um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Isso é a luta. Sempre a história foi assim. E tem uns que gostam de imaginar que Marx está chamando as pessoas para pegar armas e lutarem. Não! Ele identifica que a luta de classes é um motor da história. Sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Vou mostrar isso em Kardec, hein? A relação está aqui, viu? Com a doutrina, vai vendo. Estou resumindo para mostrar no Espiritismo isso. Então é isso, a luta de classe está posta agora. Se tem dominante e dominado, isso é um antagonismo. É isso que ele chama de luta. Herculano Pires entendeu isso. Ele fala aqui no livro que isso não é uma questão de ódio de classes. Isso é uma questão de como se estrutura a sociedade. Quem manda em quem explora quem. A ideia é acabar com isso. O que Marx quer é acabar com a luta de classes. Tá? O capitalismo é que mantém ela. Vamos ver, vamos além. Item 4, capitalismo, então. Como ele se expressa, como ele se configura. O capitalismo se baseia na propriedade privada, já vimos isso. Propriedade privada. Tudo que Herculano falou que não era para ter, o capitalismo tem. Enriquecimento, acumulação. Tudo que Cristo falou para não fazer. Ou alguém aí nunca ouviu o Sermão da Montanha, Jesus falando, não ajunteis tesouros na terra. Aí vai o cristão capitalista e faz o quê? Ajunta tesouros na terra. Impressionante, né? Ainda se diz cristão. Tem que mostrar essa contradição sempre. O capitalismo também se estrutura na mais-valia. Como é que o lucro surge? O lucro não surge de você simplesmente mudar preço, não. O lucro surge da extração de parte do trabalho. Porque tem a propriedade privada, quem não tem precisa trabalhar para quem tem. Trabalhando para quem tem, faz-se um contrato. Implicitamente, parte daquilo que é produzido pelo trabalhador não é devolvido ao trabalhador. Fica retido para o proprietário, na forma de lucro. Essa parte não paga ao trabalhador, que vai formar o lucro lá do dono, é o que se chama mais-valia, é o excedente, que o produtor produziu, mas ele não é pago. É assim que há a acumulação de capital, primariamente. A alienação é justamente isso. A parte que era do trabalhador não é mais dele. Fica alheio. Você aliena a pessoa de parte do que ela fez. Ou até da essência dela, que foi perdida na produção. Como é que ela pode aceitar isso tudo? Porque existe a ideologia. A ideologia camufla a luta de classes. A ideologia tende a dizer que as classes se amam, que o trabalhador e o patrão são todos amiguinhos. O patrão só quer o bem do trabalhador, sugando a mais-valia. É só pelo bem. Isso, esse discursinho, ou então aquele que fala que o trabalhador, se ele se esforçar, né? Se esforçar, ele enriquece. Pelo amor de Deus. Será que todo mundo que trabalha muito ficou rico? É só olhar aí. Aí pega uma exceção ou outra e transforma em regra. Ideologia faz isso. Transforma a exceção em regra. Tá? É aí que o trabalhador acha que vai funcionar para ele um dia e perde a vida esperando. E o Estado é usado para instrumento da classe dominante. Tudo isso é a forma do Marx perceber o capitalismo, hein, gente? Ele desvendou esse negócio para nós. Talvez foi quem fez melhor isso. Melhor. Não podemos jamais deixar de falar de Marx. O Estado sacramenta direito de propriedade. Isso beneficia quem? Quem tem propriedade. Quem não tem? Trabalha para quem tem. Vai ser explorado. O direito de propriedade é um direito de exclusão. E o Estado garante isso por quê? Porque ele próprio é
um instrumento ideológico da classe dominante. Ideológico por quê? Porque ele é superestrutura. Como a lei, como a Constituição, ele é imaterial. Marx propõe que a gente saia dessa situação, né? Que isso vai acontecer porque o sistema vai se esgotar, chegando ao socialismo. O que é o socialismo? Só vou pontuar aqui rapidinho. A propriedade não é mais privada, ela é socializada. O que é socializar? Não é estatizar. Isso é bolchevismo que faz. É o Lenin. Marx propõe que os trabalhadores sejam donos, não o Estado. Você pode ter um capitalismo de Estado. O Estado sendo dono de empresas, funcionando tudo no mercado ali, com ações, com bolsa financeira, do mesmo jeito que no capitalismo. Então, a primeira coisa é socializar a propriedade. Ela tem que ser cooperativa, coletiva. Não é nem estatal, nem privada. Tá? Isso em Marx. O governo vai ser operário. Os próprios trabalhadores passarão a governar. Ora, aí Marx chama isso de ditadura do proletariado. É outra expressão que tem uns que se arrepiam, não entendem. Vou explicar. O que é ditadura do proletariado? Não é ditadura do indivíduo, gente. O que é proletariado? Proletariado é classe inteira, tá? Não é um indivíduo, não. Então, quando alguém pensa que ditadura do proletariado é um homem ditador, errou o conceito. Não é. Não é. Não se aplica. Significa todos os proletários governando. Aí eu pergunto, qual é a classe numericamente maior? A de capitalistas ou de proletários? É óbvio, né? A de proletários, infinitamente maior. Então, a governo dos proletários é o governo da maioria. Ele tende a ser democrático. Tá? Todo mundo que vai explicar isentamente o que é a ditadura do proletariado sabe que ela vai ter um funcionamento democrático. Por exemplo, aqui na História da Civilização Ocidental, do Edward McNall Burns, ele explica isso maravilhosamente. Ah, mas é que a palavra ditadura pega mal. Pega mal não, você vai entender por quê. É que quando você muda de sistema, sai de um inferior, menos igual, mais opressor, para um melhor, menos opressor e mais igual, você tende a rejeitar, repelir ou até criminalizar os valores do anterior. Isso aconteceu já. Uma vez que o liberalismo está aí, presente, já não é mais concebível alguém se levantar numa tribuna, num parlamento, defendendo escravidão mais. Não pode. Você já imagina isso. Imagina alguém na tribuna falando, eu defendo ter escravo, eu quero ser um escravocrata. Vai sair dali algemado para a prisão. Porque o modo de produção escravista foi superado. Não pode ter ditadura dos abolicionistas. Eu quero ter escravo. Já pensou? Pois é. Mas quando passarmos para o socialismo, vai ser a mesma coisa. Toda a exploração capitalista que existe hoje também vai ser repelida. Vai ser impedida, vai ser até criminalizada quando o socialismo aparecer. Não é mais defensável a exploração do homem pelo homem, como ocorre hoje. É isso que quer dizer a ditadura. Vai se fechar a porta para o retorno histórico para uma forma anterior e mais opressora. Agora, internamente, o funcionamento tem que ser democrático. Foi depois com Lenin, com o bolchevismo, que isso aí, né, na prática, foi se modificando. Mas na teoria é democrático. Está explicado de ditadura do proletariado aí. A economia, no socialismo, é planejada, já falamos disso. O lema do socialismo é a cada um segundo o seu trabalho. Tá? A hora de trabalho serve como unidade de valor. Tem alguns até que propõem o tal do vale-hora. Todos que trabalham, a sua hora vale a mesma coisa, independente de qual é o trabalho. Aí depois alguns botaram isso lá no plano espiritual. Nada disso. Isso foi pensado por Júlio Guesde, marxista para o mundo material, o tal do bônus hora, chamado livreto hora. Livreto hora. Isso aí está lá décadas antes na França, para o socialismo. E por fim viria o comunismo. O socialismo é uma fase transitória. O comunismo vem para tornar aí a vida comum, abolindo a propriedade privada, mantendo a igualdade social. O Estado vai embora. Por que o Estado vai embora? Não pode ter Estado no comunismo. Na visão marxista, não. Por quê? Porque, lembra que o Estado
é instrumento de uma classe dominante? Se agora a igualdade social não tem mais desigualdade de classe no comunismo, não tem mais classe dominante nem dominada. Portanto, não tem um instrumento da classe dominante, que é o Estado. Vai embora. Vira o quê? Vira anarquia? Vira o anarquismo. Tá? O comunismo, teoricamente, é anarquista. Em Marx, é. Então faz sentido um país, né, se dizer comunista, porque segue Marx, e ter lá um ditador? Não! Não! Porque o ditador é justamente um Estado violento, forte, quando o comunismo é a ausência do Estado. Olha a teoria como ensina mais, né? Portanto, o caminho é esse, né? Você vai saindo de fases em que a desigualdade é muito grande, do escravismo para o feudalismo, a desigualdade é menor, o capitalismo, até que por fim você chega no socialismo e no comunismo, o fim das desigualdades. Aqui você tem uma passagem do Marx falando do comunismo. Para quem nunca viu, como ele fala, nas palavras dele, isso aqui está no livro Crítica do Programa de Gotha, glosa 1, número 3. Numa fase superior da sociedade comunista, quando tiver sido eliminada a subordinação escravizadora dos indivíduos, isso é comunismo. A divisão do trabalho, com ela a oposição entre trabalho intelectual e manual. Quando o trabalho tiver deixado de ser mero meio de vida e tiver se tornado a primeira necessidade vital, quando, juntamente com o desenvolvimento multifacetado dos indivíduos, suas forças produtivas também tiverem crescido e todas as fontes de riqueza coletiva jorrarem em abundância, apenas então o estreito horizonte jurídico burguês poderá ser plenamente superado. E a sociedade poderá escrever na sua bandeira. Qual é a bandeira do comunismo? De cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo as suas necessidades. Nenhum necessitado, a sociedade compartilhando. É isso. Bom, relação agora com o espiritismo. Eu expliquei o Marx para fazer a relação. Luta de classes no modelo egoísta atual. Será que o espiritismo fala disso? Obviamente, com Kardec na tela para vocês. Com o egoísmo, o sistema egoísta, tá? Que é o sistema da propriedade pessoal, privada. O interesse pessoal passa antes de tudo. Cada um puxa para si, diz ele. Ó. Cada um vê em seu semelhante apenas um antagonista, um rival. Olha quem está escrevendo isso é Allan Kardec, hein? Na Viagem Espírita, em 1862. Cada um vê no seu semelhante um rival que pode entrar em concorrência conosco, que pode nos explorar ou que nós podemos explorar. É de quem passar à frente do vizinho, a vitória do mais esperto. E a sociedade, coisa triste de dizer, consagra frequentemente essa vitória. Na visão dele, então, não devia consagrar, né? O que faz com que ela, a sociedade, presta atenção, se divida em duas classes principais. Os exploradores e os explorados. Tá aí. Dominante, dominado. Disso resulta o quê? Um antagonismo perpétuo. Olha a luta de classe aí, ó. É bom isso? Não é não, aqui, ó. Faz da vida um tormento, um verdadeiro inferno. Aí, é isso que Allan Kardec fala, identificando a luta de classes com a maior clareza possível, né? Então, tem a ver com Marx? De acordo. Marx, acho que vocês conhecem, ele falava que a religião é o ópio do povo, né? Não tem problema nenhum. Primeiro que não é dele a frase. Ela é de Henry Heine. É um autor que, depois de morto, mandou comunicações que Kardec publicou, estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre os trabalhadores da última hora. Henry Heine, esse aí, esse espírito aí, quando vivo, falou que a religião é o ópio do povo. Um socialista também. Marx repetiu apenas. E, no fundo, o que quer dizer isso? Quer dizer que a religião
tem servido de instrumento de dominação. É uma constatação histórica óbvia. Ninguém nega isso. Ópio do povo, quer dizer, ela é um anestesiante, um amortecedor para o sofrimento. Quer dizer, a pessoa está lá sofrendo injustiça, opressão, esmagamento na sociedade, aí vem a religião e fala, aceita, é bom para você, aquela teologia do sofrimento, da culpa, do medo, tem esse papel de ópio, de deixar a pessoa gostando de sofrer, aceitando tudo, né? E não se movimentar, não lutar para melhorar, não modificar o ambiente. Então, anestesia, amortece a humanidade. Portanto, ela significa apenas que é um instrumento de dominação do povo, a religião. Mas será que o Espiritismo concorda com isso? Concorda. Allan Kardec, A Gênese, capítulo 12. Infelizmente, as religiões, no plural, em todos os tempos, foram o quê? Instrumentos de dominação. Ninguém nega isso. As religiões foram, sim, e continuam sendo, instrumentos de dominação. Marx está certo, Kardec está certo, concordando aí. Ele explica, ó, o papel de profeta tentou as ambições secundárias, viu-se surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias, que, com o favor do prestígio desse nome, fizeram o quê? Exploraram a credulidade, em proveito do orgulho, de sua cupidez, de sua preguiça, achando mais cômodo viver à custa dos seus joguetes. Ah, mas isso aí não serve para toda a religião. O cristianismo não fez isso. Será? Olha o que Kardec fala. A religião cristã não esteve ao abrigo desses parasitas. Tá vendo? Kardec não tinha nenhum problema em denunciar a dominação religiosa, mostrando que ela levou a exploração e a dominação. Tem até um outro texto que só está na 4ª edição, tá, da Gênese. Na 5ª parece que saiu. Mas vou ler para vocês. Olha o que Kardec fala aqui. Os sacerdotes pagãos não ensinavam senão a forma da religião. Pagão quer dizer lá de trás, né? Antes do cristianismo. Seja porque alguns não soubessem mais, seja porque esses sacerdotes tivessem interesse em manter o povo em crenças que, favorecendo a sua dominação, lhes fossem mais produtivas do que a filosofia. Não deixa o povo conhecer filosofia, não. Deixa eles amortecidos na religião. Tá Kardec falando aí, ó. A veneração do povo pela forma era uma fonte inesgotável de riqueza. Kardec identificou isso. Pelos dons dos templos, oferendas, sacrifícios, na intenção dos deuses, mas em realidade, em proveito dos seus representantes. Um povo menos crédulo teria dado menos riquezas a essas imagens, estátuas, emblemas e oráculos, diz o Kardec. Né? Então, quanto mais crédulo, mais sujeito a ser dominado, explorado, virar joguete na mão dos outros. Eu desenvolvi aqui para vocês os itens do socialismo, já falei antes vários deles, não vou me repetir. Muitos estão lá na aula 2. O socialismo diz que todos trabalham, a doutrina espírita já concorda. Deus quer que todos trabalhem, já falamos disso. As tarefas devem ser apropriadas a cada um. Sim, Kardec também diz que o espiritismo defende que o bem-estar é fazer aquilo para o qual você tem gosto. C, compartilhamento resultado. Também já vimos que os bens da terra são para todos, né? Devem ser compartilhados. A importância da influência do meio, também o espiritismo diz isso, né, que o contágio moral é tão importante quanto o contágio físico. A propriedade coletiva, já falamos lá também na aula passada sobre a abelha, né? A propriedade da abelha, que ela é para toda a comunidade e não para uns.
Fim da estrutura de opressão do fraco pelo forte, isso o tempo todo Kardec fala, né? O forte não pode esmagar o fraco, tem que acabar com essa estrutura opressora. O governo voluntário também falamos, os bons tomarão a frente. O que o Marx acrescenta a essa visão do socialismo romântico, que nós já vimos em todos esses itens, é um ponto. O movimento deve ser internacional para ele, né? O Marx era um internacionalista. O socialismo tinha que acontecer no mundo inteiro, né, para não se fechar num lugar só, recrudescer, ficar ali um governo autoritário. Tanto que o final do Manifesto Comunista diz: trabalhadores do mundo univos. Não falava trabalhadores do meu país, não. Do mundo. É internacional. Kardec concorda, né, que o espiritismo também propõe a renovação do mundo. É mundo de regeneração. Tá? Pode começar aqui e ali, um mundo futuro, em miniatura e tal, mas tem que chegar ao mundo inteiro. E ele acrescenta também a questão do governo operário, que nós já falamos, que vai ser a maioria, todos trabalhando, governando, vai ser isso. Para o espiritismo também, né, no final das contas. Teve desvios? Teve. O bolchevismo, lá com Lenin, já mudou. O Lenin é que veio com a ideia de um partido único, socialista, com a ideia de estatizar a propriedade, com a ideia de centralização do poder, uma hierarquia dura. Mas isso aí não é Marx. Então a gente fica aqui com a teoria própria, né? E o comunismo, também já vimos. Vou resumir. Deveria ser sem distinção de classes. Classe exploradora e classe explorada. Ter uma vida comum, uma propriedade coletiva. Riquezas originadas somente do trabalho. Ninguém explorando o trabalho de ninguém. Né? O que Marx acrescenta? A inexistência do Estado. Por quê? Porque esse Estado é instrumento de dominação de classe. Uma vez que não haverá mais classe dominante, não vai ter Estado. Vira o anarquismo. A gestão voluntária e coletiva da produção, quer dizer, a sociedade previdente. Todos cuidem para que ninguém fique sem o necessário para viver. Né? É a abastança. Né? E o lema é a cada um segundo sua necessidade. Bom, o espiritismo fala do comunismo? Fala. Viagem Espírita de 1862. Escreve Allan Kardec. Vida comum, para ser menos onerosa. Comunidade de bens, para que cada um tenha alguma coisa. Participação de todos na obra comum. Nada de grandes riquezas, mas também nada de miséria. Tudo isso é o quê? É a comunidade, o princípio da comunidade, o comunismo. O comunismo. Kardec fala sobre isso tudo. O objetivo é louvável, sem dúvida. Kardec elogia, tá? Isso é a abnegação completa da personalidade. Cada um dá de si. Esse sistema requer o devotamento absoluto, o amor ao próximo. É um sistema que requer virtudes morais no supremo grau. Então Kardec coloca o comunismo como uma coisa altamente exigente, moralmente falando, tá? Muito bom, então, muito bom. Diz ainda Kardec que se Deus concentra a riqueza sobre certos pontos, é para que ela se espalhe em quantidade suficiente segundo as necessidades. Kardec escreve no Evangelho, capítulo 16, número 8. Lema comunista. Eu vou falar aqui as contribuições de Marinho, Leon Denis, Carribar Schutel e Herculano. Olha o que diz o Cosme Marinho. É bom a gente observar que tanto o Marx, como outros autores espíritas, como Kardec, Leon Denis, Cosme Marinho, identificam etapas. Tá? Não se deve saltar de uma etapa para outra. Marx defendia primeiro o capitalismo, depois o socialismo, depois o comunismo. Não pode saltar, que aí perde-se ali os elementos que vão produzir o outro sistema depois. Então ele é um etapista. Né? Tem quem defenda que dá para ir direto, mas o Marx não. Kardec também diz que tem que passar por fases. Cosme Marinho também. Quer ver só? Olha aqui a passagem. Cosme Marinho é esse autor aqui, ó, do livro Conceito Espírita do Socialismo, argentino. Ó, agora eu quero que vocês prestem bem atenção nessas passagens espíritas, hein? Isso aqui tinha que ser recortado e mostrado nos centros. Jesus, na prática, era comunista, como revelam todas as circunstâncias da sua vida.
Ele e seus discípulos tinham uma bolsa comum. E dessa bolsa, todos tiravam alimento por igual. Está no Evangelho isso aí. Se bem ele não pregou o comunismo, deixou a semente para que, com o passar dos séculos, frutificasse. O importante para o momento era preparar a terra por um meio de um socialismo. Jesus queria primeiro o socialismo, né? E aqui a questão das etapas para chegar lá. Não esqueçamos, senhores, que o cristianismo vai muito mais longe ainda que o socialismo. Tende invariavelmente para o comunismo, que é a sanção da igualdade entre os homens. Se por ora o comunismo parece ainda como utopia irrealizável, é porque há de se dar tempo à evolução moral, que se opera na consciência. Há primeiro que se chegar ao socialismo. Quando esse sistema tiver definitivamente arraigado nos povos, então aparecerá o comunismo, que se constituirá como fim último e consagração do quê? Da doutrina cristã. O cristianismo vai encontrar isso, sua realização no comunismo. É isso que nos diz o grande Cosme Marinho. Leon Denis diz algo semelhante? Diz. Essas do Leon Denis são espetaculares, veja bem. Primeiro nesse livrinho aqui, O Progresso. Se alguém não leu, conheça, por favor. Grande obra de Leon Denis. Diz ele, o cristianismo primitivo, ou seja, o de Jesus lá, na origem, saído do meio do povo judeu e combatia a aristocracia e o sacerdócio judeu, tinha começado pelo comunismo. O cristianismo primitivo começou pelo comunismo. É o que diz Leon Denis, certo? E ele diz mais. Para aqueles que gostam de criticar os comunistas, Leon Denis falando no socialismo e espiritismo, longe de nós o pensamento de criticar os comunistas, de convicção sincera, que quereriam estabelecer sobre a terra o regime social que reina, provavelmente, nos mundos superiores. O comunismo está lá nos mundos superiores. Lá onde todos trabalham para cada um e cada um para todos. Espírito de abnegação, devotamento. Esse regime, como disse o Kardec, exige qualidades morais e sentimentos de altruísmo, que não existem senão no estado de exceção, nesse nosso mundo egoísta e atrasado. Então veja, o Leon Denis diz que nosso mundo nem é digno ainda de ter um comunismo, de tão bom que é o comunismo, tá? É preciso observar isso aí, gente. Lembra do nosso amigo Cairbar Schutel? Também fala sobre comunismo. Fala. Ele chamava aquele grupo, os discípulos, de a Comuna da Judéia. A organização da comuna, diz o Cairbar, tornou-se um fato de grande importância na Judéia, tendo sido essa instituição provavelmente muito combatida, pois de forma alguma podia agradar o sacerdotalismo dominante e o capitalismo, que viam naquelas ideias um perigo para sua fortuna e seu apego ao mando, né? Fulano Pires, falando do comunismo, hein? Cairbar Schutel, um dos mais lúcidos intérpretes espíritas do Evangelho, alude no livro Vida e Atos dos Apóstolos, capítulo Comunidade Cristã, o seguinte: as pregações de João e aos ensinos sociais de Jesus. E exclama, a dizer com franqueza, segundo a linguagem dos tempos atuais, os dois, quem? João Batista e Jesus, tá? Os dois grandes revolucionários cristãos eram francamente comunistas. Cairbar escreve isso. Ninguém há que, lendo os evangelhos, nos possa contestar essa verdade. Não é o comunismo materialista que degenera em anarquismo, não é no sentido filosófico. Herculano critica o anarquismo como no sentido vulgar, de bagunça, né?
mas o sentido filosófico eu vou trazer ainda. Podemos intitular, então, essa configuração que Cristo quer de comunismo cristão, com todas as insígnias de fraternidade, igualdade e liberdade. Esse lema da Revolução, segundo o Cairbar Schutel, é um lema comunista. E o próprio Herculano agora, depois de citar o Cairbar Schutel, ele designa assim, ó, esse comunismo espiritualista, traduzido em amor, que não abdica da energia e da coragem, não se encontra só no Evangelho. Ele frutificou na realidade, foi posto em prática. Onde? Lá nos Atos dos Apóstolos, onde você lê na Bíblia que os primeiros cristãos tinham tudo em comum, não havia necessidade entre eles, repartia-se a cada um segundo a sua necessidade. Então esse lema que Marx usa para dar ao comunismo está na Bíblia, está nos livros espíritas, está em Kardec. É tão interessante porque quanto mais você fala, mais a gente associa que todos os autores que você citou foram simplesmente negligenciados pelo espiritismo brasileiro. Para a gente poder entender que é um projeto de poder e não é uma coincidência. E às vezes isso incomoda, porque a gente mostra os fatos. Todos, sem tirar nem pôr, os autores que Luiz Gustavo cita como engajados nessa proposta socialista, com recortes daquilo que eles pensam, foram, de alguma maneira, negligenciados pelo espiritismo brasileiro. E outra coisa que eu pensei, você falou uma coisa para mim bem interessante e bem provocativa. Nós chegamos até aqui e todas as conquistas que nós tivemos no campo social, elas foram obtidas a partir, seja ela via sindical ou não via sindical, mas a partir de uma perspectiva de luta de classe, a partir da percepção do que significa o proletário, a partir da percepção do que significa a mão de obra, o valor que a mão de obra tem. O desemprego, até certo ponto, é bom para quem detém o poder. Por quê? Porque quanto maior é a procura, menor é o salário. Eles podem pagar o salário de miséria porque a procura é muito grande. Então, se tem 2 que não querem, vão ter 20 que estão precisando. Então, tudo isso foi negligenciado por nós espíritas e nós não discutimos até hoje. E há um movimento contrário que a gente traga essa realidade para a gente poder discutir. Então, veja, isso é espiritismo, isso está na episteme, está na base de conhecimentos espíritas. Isso foi negligenciado até os dias de hoje. Fato. Terceiro e último ponto é como o conceito de reforma íntima não se sustenta quando a gente escuta você falar da maneira que você falou e trazendo os pontinhos de todos eles. Não se sustenta uma ideia de progresso que tenha como fim a individualidade e o individualismo. Que não acredite, por exemplo, que não acredite no investimento social como prerrogativa para que você consiga dar certo enquanto espírito encarnado. Porque é muito mais fácil você colocar para fora as aptidões positivas quando você tem o que comer, quando você tem o que vestir, quando você tem uma casa, quando você tem um emprego e quando você tem dignidade. Então, as pessoas desassociam toda essa necessidade primordial do cidadão, do ser humano, não é? E a gente coloca tudo na conta do mundo espiritual. Então, é a reencarnação, é a causa e efeito, é o karma, mas não é a realidade social. E hoje a gente percebe que não há fundamento teórico que sustente a reforma íntima. Então, a gente precisa entender como seriam as pessoas que são violentas pela fome, pelo desemprego, pela desigualdade social, se elas não passassem pelo que elas passam. E aí a gente faz o contrário, a gente subverte o pensamento e diz que elas só estão daquele jeito porque em algum momento da vida delas elas não foram boas pessoas. E a gente não consegue discutir que a gente precisa ajudá-las a serem boas pessoas, segundo essa compreensão, dando a elas uma vida digna. Se ela tiver
todo acesso à vida digna e ainda assim ela tiver um problema comportamental, é aí sim para isso que servem as reencarnações. Para os ajustes da sintonia fina e não para o sofrimento eterno, constante, sabe? Isso me deixa tão feliz, poder sentir que existe estrutura conceitual, teórica para a gente discutir, sabe? Com as pessoas que não querem entender que o espiritismo não é local de poder, mas de processo filosófico, de entendimento, de busca, de procura, de partilha, de crescimento e aí sim de progresso do ponto de vista social e do ponto de vista coletivo, porque aí os indivíduos também progredirão. Ponto. Tem gente também que fala assim, Marx queria que todo mundo pegasse em armas e fizesse luta sangrenta. Mentira. Marx falava que revolução é um processo normal da história. Sempre que há opressão vai ter. Aconteceu sempre. Inclusive, ele não era entusiasta. Ele, pessoalmente, preferia que a coisa fosse mais branda, mais pacífica. Né? Mas, do jeito que a coisa vai, difícil que as classes superiores cedam, né, seus privilégios de uma boa. Revolução. Opa! Tá no pensamento espírita, com certeza. Quem nunca leu Livro dos Espíritos, Evangelho? Vou mostrar para vocês. Vou direto a algumas passagens centrais aqui, que a gente já dá conta. O Evangelho, capítulo 18, número 9. Tudo com referência, para ninguém achar que está tirando da cabeça. Tá tudo aí. Todas as instituições humanas, diz Kardec. As políticas. Kardec fala de instituição política? Fala, no Evangelho, olha lá. As instituições humanas, políticas, sociais, religiosas, que se apoiarem sobre as palavras de Jesus, no caso, o amor, né, serão estáveis, como a casa na pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão felicidade. Mas, aquelas instituições que violarem serão como a casa na areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão embora. Vai ter revolução para acabar com isso. Então, existe um lugar para a revolução. Ele, inclusive, explica isso com detalhe na questão 783 do Livro dos Espíritos, na nota que ele põe. Diz assim: as revoluções morais, como as revoluções sociais, infiltram-se pouco a pouco nas ideias, germinam durante séculos. Olha ele explicando como funciona uma revolução, hein? Depois, de repente, rompem e fazem desmoronar o edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e aspirações novas. O homem não percebe frequentemente, diz o Kardec, nessas comoções, senão a desordem, a confusão momentâneas, que o atinge nos seus interesses materiais, né? Geralmente o homem pensa na revolução e fala, não, vamos quebrar minhas coisas, meu Deus. Pois é. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima da personalidade consegue admirar os desígnios da providência. Opa, Kardec vê então a providência divina, inclusive, nas revoluções, tá? Que faz do mal sair o bem. É uma tempestade, então, a revolução é isso. Uma tempestade que saneia a atmosfera após tê-la convulsionado. Então, ele também concorda com a dinâmica das rupturas de um sistema para o outro. Isso está em Kardec. Está nas obras póstumas. Aliás, recomendo esse texto, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, de Obras Póstumas. Tá? Diz o Kardec que a luta se empenha entre quem? Os que querem se apoderar e os que querem reter. Tá aí, ó, os ricos e os explorados. Portanto, a base também das mudanças históricas em Kardec é a questão econômica. Aí, ó, a luta entre as classes que querem reter e se apoderar. Tá aí o marxismo aí, ó. Daí um conflito que se prolonga frequentemente durante séculos. A luta aí, ó, sem parar. Aí se estabelece um equilíbrio ao melhor, mas ainda não está sólido. O solo treme, porque ainda não é o reino da liberdade, igualdade e fraternidade. Então, enquanto não for isso, terá
revolução. No Livro dos Espíritos, 781, não vou ler todas não, só uma outra importante. Quando as leis humanas mais se tornam incompatíveis com o progresso, o homem as quebra. Veja, não é reforma não. Quebra as leis humanas. Quebra as leis com todos aqueles que tentam mantê-las também, viu? Aí é a revolução geral. E assim será, diz o Kardec, até que o homem ponha suas leis em relação com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não leis feitas pelo forte, em prejuízo do fraco, ou pelo dominante, em prejuízo do dominado. Tá aí, ó. Então, Kardec fala de revolução, e como fala? Isso está na doutrina. Nas obras póstumas, Precursores da Tempestade, você tem esse pequeno parágrafo: os governos minados por princípios egoístas pensam em se escorar contra a onda que sobe. E essa onda que sobe, que se levanta, é a consciência humana que se insurge, após séculos de espera. Contra quem? Contra a minoria que explora as forças vivas das nacionalidades. Isso é um processo revolucionário aí, ó, mencionado por Kardec. E que as revoluções continuarão a ocorrer, né, até que tenhamos o bem para todos. Os maiores obstáculos, e, portanto, a causa das revoluções está bem aqui, ó. Inclusive, dando nome aos bois, tá? Maurice Lachatre faz isso. Os maiores obstáculos ao progresso são o orgulho e egoísmo das classes privilegiadas. Quem? Príncipes, governantes, nobres, sacerdotes, militares e burgueses. Esses é que atrapalham. Tá aí Maurice Lachatre dizendo. Por isso a revolução acontece. Eles não abrem mão, tá? Mensagem final aqui para vocês, gente. O que esse autor Maurice Lachatre, que era amigo de Kardec, livreiro do Kardec, tradutor da primeira edição do Capital para o francês, grande homem, grande intelectual da época, tá? O que ele escreveu? Acho que sintetiza o que o espiritismo é, tá? Vamos ler aqui com atenção. Anarquia ou ausência de governo, comuna e federação com a bandeira vermelha. Eis o que marcará o último progresso na sociedade. E o espiritismo se destina a preparar o caminho para essa nova ordem de coisas, destruindo o materialismo, não o científico metodológico, o forte que falamos, que é uma das chagas da sociedade, suprimindo todas as religiões que embrutecem a humanidade, fazendo com que os homens entendam em que consiste o seu verdadeiro interesse, acabando com preconceitos de seitas, de castas, sexo e cor da pele, espalhando entre os homens o princípio da propriedade coletiva e da solidariedade, que deve unir os homens como irmãos. Esse é o livro. Autores modernos, autores contemporâneos que pudessem se juntar a essa discussão. Tem algum? Tem alguém? O que é que você acha? O que é que você vê? Importantíssimo, recomendo a leitura do texto do nosso irmão Sérgio Aleixo, Comunismo e Espiritismo, que está na obra O que Espiritismo é o Nosso, volume 1, e também dele, do Aleixo, o capítulo 13 desse livro, Espiritismo, Sociedade e Política, em que ele fala a identidade política do Espiritismo. Fundamental o texto, tá? Esse texto também é muito bom, muito bom. Né? O livro da nossa irmã Dora Encontre, né, que fala da construção do reino, pensamento do Herculano Pires. Tem textos dela também aqui nesse livro, tá? Muitos outros que podemos indicar, não vou poder mostrar todos. Cleusa Beraldi Colombo, Ideias Sociais Espíritas, tá? Filosofia Social Espírita do Ney Lobo, editado pela FEB, em 91, não vejo mais. Né? O Reino do Herculano, já falei. Olha isso que interessante, de Carlos Orlando Villarraga, A Justiça Social, Visão Espírita para a Ação Social. Um livro, né, pouco falado e muito, muito interessante. Recomendo.
Espiritismo dialético do Porteiro. Claro, as obras do Alexandre não podem faltar, né? Grandes contribuições do pensamento político espírita. Espiritualistas perante a paz e o marxismo, né? De Eusínio Lavigne, editora Alma Revolucionária. É um livraço. Não é? É. Espiritismo e Justiça Social, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Ailton Paiva. Igualdade, Ponte para a Nova Era, de Mariléia de Castro, editora do Conhecimento. Tem o da Ana Blackwell, que também é bom mencionar, né? Do Efeito Provável do Espiritualismo. Olha o tanto de livro. Eu vou colocar aqui o livro do Signates, o livro do Bruno Quintanilha, o livro da Janete Serra, o livro da Ana Cláudia Laurindo, Deus e Política, o Enredo da Morte no Brasil. Esses são alguns livros que colaboram com essa discussão. E os 2 livros de Elias Moraes, livros da coleção Livre Pensar, os livros da Jacira, do Milton Medran, do Salomão, que estão lá na cepa de Arthur Quioro, Alexandre Cardia, também tem colaborado com esse pensamento e até há mais tempo do que o Ágora, por exemplo. Então tem muita literatura. Não dá para a gente dizer que a gente não tem literatura, porque hoje a gente tem. Então agradeço muitíssimo ao Alexandre, a todos vocês que nos acompanharam e participaram. Para mim é uma honra, como sempre afirmo, e uma oportunidade sem igual de nós tratarmos do pensamento político, social da doutrina espírita que existe e tem que ser mostrado cada vez mais. Obrigado, Alexandre. Tudo, muito obrigado. Boa noite a todas e todos vocês.